internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre os principais campeonatos da Europa, além, claro, do campeonato mexicano. E ele sabe tudo de campeonato mexicano, Gabriel Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, para mudar um pouquinho, vamos para Premier League. Resultados na tela, que tivemos campeonato inglês, normalmente vitória do Arsenal, mais uma. Arsenal que é o líder com 4 pontos de vantagem para o Chelsea, que ganhou do Sunderland de 4-3. Manchester City, terceiro lugar, 6 pontos do Arsenal, ganhou de 3-2 do West Bromwich. Liverpool ganhou de 5-1 contra o Norwich. Os Reds seguem em quarto lugar na zona pré-Champions League. Manchester United perdeu de 1-0 do Everton. Everton que está muito bem na quinta colocação. O United é apenas o nono colocado. E o Tottenham, para fechar, ganhou de 2-1 do Fulham. O Tottenham recuperou um pouquinho. É o sexto, 3 do Everton. Pazini começando pelo líder embalado, Arsenal. Josias Pereira, eufórico de férias. 2-0, vai lá. Josias Pereira soltando foguete todos os dias com o Arsenal dele. Mais uma grande atuação. O Ozil voltou a marcar nessa partida. Teve uma atuação excelente, meio-campista alemão. E o destaque, de novo, foi o Ramsey, meio-campista galês, jogou bola demais, fez uma jogada sensacional e deu uma assistência perfeita justamente para o gol do Ozil. Foi o cara do jogo, o jogador do Arsenal pelo 5º mês seguido, está jogando muita bola mesmo o Ramsey. Agora o grande nome do jogo foi Bentner, o atacante grandalhão, truculento lá, marcou o gol. Ele que é um incompreendido, tem muito talento, o Bentner. Mentira. Quem diria? Quem diria? Agora, Pazini, Chelsea 4-3 ali, mais ou menos na cola do Arsenal, 4 pontinhos abaixo. Num jogo muito emocionante contra o Sunderland, o Chelsea jogando muito bem. O Eden Hazard foi o nome da partida, 2 gols, assistência, jogou muita bola. E o Lampard também teve um papel de destaque marcando gol, ele que é o maior artilheiro da história do Chelsea. Destaque que o Chelsea nesse jogo não teve o Oscar, uma lesão pequena, em pouco tempo ele está de volta. O William, brasileiro, teve vaga no lugar de seu colega de seleção, atuou junto com o Mata e com o Hazard, o Lampard e o Ramires formando a dupla de volantes que deu muito certo. Destaque também para o Fernando Torres, que perdeu um gol incrível. E o Sunderland é o lanterna, mas decepciona, porque tem uma boa equipe, alguns bons jogadores, o Giaccherini, da seleção italiana, Ki Sung-yueng, que é jogador da Coreia do Sul, são bons nomes, não era para estar na situação que está. Agora, uma rodada sem muitas zebras, Pazini, City ganhou de 3-2. City ganhou de 3-2, 2 gols do Yaya Touré, 1 gol do Agüero. O Manchester City jogou muita bola. Só foi um placar apertado porque no segundo tempo o time relaxou, tomou 2 gols no finalzinho, muita emoção, mas conseguiu segurar a vitória. Placar apertado que não foi muito, né? 5-1 do Liverpool, vitória bem tranquila. Vitória bem tranquila com o show do Luizito Soares. O Soares marcou 4 gols, ainda deu assistência para o 5º anotado pelo Sterling e jogou bola demais. Teve um gol que ele chapelou o adversário, chutou de primeiro, um outro gol, uma pancada de fora da área, gol de falta. Foi um show do Luizito Soares que bateu vários recordes. Agora é o artilheiro do campeonato inglês com 13 gols. É o primeiro jogador sul-americano da história a marcar 4 gols em uma mesma partida no campeonato inglês. E é o único jogador da história do futebol inglês que marcou 3 hat-tricks contra o mesmo adversário. Marcou 3 gols em 3 jogos contra o mesmo rival, que no caso é o Norte, o Luizito Soares, fazendo história. O Liverpool que cresceu nesse jogo, mesmo sem o Sturridge, porque teve a volta do Felipe Coutinho. Camisa 10 brasileiro no meio-campo fez diferença, o Liverpool cresceu muito com ele. Ele fez um partidaço e desafogou ali o Diarra, que no jogo anterior, na derrota para o Hull City, tinha ficado sobrecarregado na criação. Agora, Pazini, o lado azul de Liverpool, o Everton ganhou de 1-0, vitória apertada contra o United, que está em 9º lugar só, Pazini, como assim? O United numa péssima temporada porque o time ainda vai se reencontrando sem o Ferguson. O David Moyes não está conseguindo formar bem a equipe. Nesse jogo, de novo, o Kagawa sobrecarregado na armação, o Rooney muito livre, é bom para o futebol do Rooney, mas tem prejudicado o meio-campo do United. Seria o ideal nesse jogo, o Rooney no meio-campo com o Kagawa e o Tchatchoua Hernandes no ataque. Não foi assim, o Manchester United não teve uma atuação boa mais uma vez. Bom para o Everton, não fez uma partida boa no nível que vinha fazendo as anteriores, mas ainda assim teve o Miralos, o Lukaku e o Deulofeu jogando muita bola e o time conseguindo essa importante vitória no reencontro com o Moyes e com o Fellaini. Fellaini, destaque do Everton nas últimas temporadas, o Moyes que ficou entre 2002 e 2013 no comando dos Azuis de Liverpool, agora é o técnico do Manchester United. Destaque para o tabu que caiu. Há 21 anos o Everton não ganhava do Manchester United em Old Trafford.
Vai. Agora, para fechar, Tottenham, Leandro Cabido em festa, porque o Tottenham está recuperando aos poucos. Conseguiu uma boa vitória, é verdade, sobre o Fulham, que está decepcionando no campeonato também, apesar de também ter um bom time. O Tottenham não fez um grande jogo porque o Andrés Vilas-Boas está mudando muito a estrutura do time, modificando demais. A equipe caiu também com a lesão do Eriksen, meia dinamarquês, que era o principal articulador da equipe. O Tottenham tem futebol para jogar mais do que vem jogando, tem elenco, material humano para isso, mas precisa do Andrés Vilas-Boas modificar menos o time, manter o time mais estável. Ele está mudando a escalação em praticamente todo o jogo e os Spurs têm sofrido com isso. Isso mesmo. Então, fim de Premier League. Vamos agora para a Copa da Alemanha, oitavas de final. Resultados na tela e o Pazini aqui, rapidinho, um bate-bola. Não é isso mesmo, Pazini? Vamos Começando lá. Então com o Kaiserslautern 3-0 contra o União Berlim. Resultado esperado, o Kaiserslautern tem mais camisa. Hamburgo 2-1 contra o Colônia. Um jogo muito equilibrado, o Hamburgo tem mais time, conseguiu a vitória. O Colônia que está bem na segunda divisão para voltar para a primeira. Schalke saindo para o Hoffenheim. Aquela história de sempre, né? A defesa do Schalke é muito fraca, apesar do meio campo e ataque bem talentoso. Hoffenheim com gol do Roberto Firmino, brasileiro, que está muito bem por lá. O Borussia passando de um time com um nome muito estranho. O Saarbrücken, o Borussia Dortmund, que teve o Schieber. Nunca joga, é estilo Bentner, mas marcou gol e deu assistência. Foi o nome da vitória do Dortmund. O Leverkusen passando 2-1 contra o Freiburg. Leverkusen, no jogo difícil contra o Freiburg, estava com força total, mas conseguiu a vitória. Avança a próxima fase também. Wolfsburg ganhando contra outro time de nome estranho. O Ingolstadt foi um sufoco tremendo para o Wolfsburg, mas os Lobos conseguiram um avanço. Destaque para o Wallet, que marcou o gol da vitória, e para o Naldo, zagueiro brasileiro, que também deixou o dele. Traz Frankfurt 4-2 contra o Sandhausen. Destaque para dois jovens e bons atacantes do Frankfurt, o Kadlec, tcheco, e Joselu, espanhol, jogaram muito bem. Inclusive tem mudado o esquema tático do Frankfurt, que agora joga com dois atacantes. E para fechar agora, esse precisa de uma análise um pouco melhor. Bayern de Munique 2-0 contra o Augsburg. Lesão importante aí. Conte para os atleticanos, Pazini. Deve saber, mas dá uns detalhes a mais. O Arjen Robben se contundindo, muita gente festejando, mas não é motivo para tanta celebração assim. O Robben marcou o primeiro gol, saiu lesionado, deu vaga ao Thomas Müller, que marcou o segundo gol da equipe do Bayern de Munique. E o Thomas Müller é justamente o jogador que vai substituir o Robben. O Robben, na faixa direita do meio-campo ofensivo do Bayern, sai, entra o Thomas Müller, e o Thomas Müller, revelação da Copa do Mundo de 2010, joga bem, é o setor onde ele joga melhor, justamente aí, no meio do campo aberto pela direita. É um jogador incisivo, mas que trabalha mais o jogo e dá uma opção tática mais interessante para o Bayern de Munique. Quando o Mandzukic sai da área, ele entra, faz o papel de centroavante. Então, o Bayern de Munique fica bom também, mantém o padrão de jogo, o estilo de jogo, com o Thomas Müller no lugar do Arjen Robben. E muita gente celebra, mas não cai tanto assim, né? O Schweinsteiger, por exemplo, não vem jogando a temporada toda. O Bayern invicto no campeonato alemão, 100% na Bundesliga, na UEFA Champions League, então não cai tanto assim. É um time muito forte do mesmo jeito. É um grupo muito forte, né, Pazini? Agora uma rapidinha na Copa da Itália, resultado um apenas, porque tivemos vitória da Internazionale contra o Trapani. Pazini, sorteio dos confrontos vai ser só depois, indo uma data indefinida, vai lá. Pois é, os times grandes ainda não entraram, entram só na próxima fase. A Federação Italiana não definiu a data de sorteio. As estrelas dessa vitória da Inter de Milão foram o Guarín, meia colombiano que marcou gol, e uma dupla argelina que vem para o Brasil, Taider e Belfodil, duas promessas da Inter de Milão. Agora, Campeonato Francês, resultados na tela. Tivemos bagunça de novo do Evian, ganhou de 2-0 contra o PSG, Lille 1-0 contra o Olympique de Marseille e Mônaco 3-0 contra o Nice. Pazini embola tudo, vai lá. Pois é, a equipe do Lille e do Mônaco conseguiram encostar no PSG agora. O Lille está só um ponto atrás do PSG, o Mônaco está a 2. O nome da vitória do Mônaco foi o James Rodrigues mais uma vez, jogando muito bem o meia colombiano, na ausência de seu compatriota, o Radamel Falcão Garcia, que lesionado não atuou. O Ocampos, jovem argentino de 19 anos, também marcou dele, é jogador para se ficar de olho. O Lille chegou ao seu 11º jogo invicto no campeonato francês, sem tomar gol nesses 11 jogos. O Eni Eyama, goleiro nigeriano, jogando muito bem. E o destaque é que o time reencontrou o Olympique de Marseille, que foi o brutamontes ali da janela de transferências na França. Roubou dois talentos do Lille, o Thauvin e também o Payet, que não tem feito tanta falta assim. O time é o vice-líder, enquanto o Olympique de Marseille é só o quarto colocado. O PSG foi a zebra da rodada, atuação ruim contra o Evian, que conseguiu uma boa vitória. Agora, Campeonato Holandês, já joga também os resultados na tela. Tivemos Clássico Nacional, começando então primeiro com o Vitesse 3-0 contra o Cambuur,
Ado, Pazini me ensinou hoje, ganhou de 4-0 do Ajax e Feyenoord, aí sim, o clássico nacional, 3-1 contra o PSV, Pazini no bola tudo também. O Vitesse é o líder do campeonato holandês. Agora acabou aquela bagunça lá do primeiro para o 10º, diferença de 3 pontos. Agora é Vitesse, Ajax e o Twente, os 3 primeiros colocados que brigam pelo título nessa altura da competição. O Vitesse é o líder com 3 pontos de vantagem para o 3º colocado, que é o Twente. Vitesse que tem o Lucas Piazon em grande fase e o Ravenar, atacante japonês, foi bem nessa partida, marcando o gol. O Ajax fez 4-0 no Ado Den Haag, é um clássico, as torcidas se odeiam, apesar da distância de 70 quilômetros entre uma cidade e outra. Cada torcida já incendiou o pub, o bar dos torcedores da outra, para ter noção do ódio que as duas torcidas têm uma pela outra. O Ajax passou o trator, Real time é um dos favoritos para conquistar o tetra por lá. E o Feyenoord venceu o clássico contra o PSV, Feyenoord que é o 4º colocado, com grande atuação do Graziano Pelé, atacante italiano que marcou 2 gols. Beleza, e agora 2 campeonatos em Portugal, começando pelo Académica, 1-0 contra o Porto, Rio Ave perdeu do Benfica de 3-1 e Sporting 4-0 contra o Passos Ferreira. Pazini, finalmente o Porto perdeu. Eu gosto muito do Porto, mas tem que ter alguma graça esse torneio, né, Pazini? Tem que ter alguma graça, né? Agora o Porto caiu para o 3º lugar, o Sporting lidera, Benfica é o vice-líder, mais uma vez, os 2 empatados em número de pontos. O Porto foi campeão invicto na última temporada, estava invicto nessa, então finalmente perde no Campeonato Português e numa zebra logo para o Académica. Agora tem emoção, né? Os 3 grandes do país vão brigar pelo título provavelmente até o final. Ainda em Portugal, Taça de Portugal, 16 avos, partida boa, 4-3, vitória do Benfica contra o Sporting. Pazini, vai. Foi um jogaço, o Benfica abriu 3-1 com show do Oscar Cardoso, o paraguaio marcou 3 gols no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, a equipe do Sporting conseguiu melhorar muito, melhorou seu jogo. Monteiro, colombiano, no ataque, rendeu bem demais. E o Sporting, nessa crescente, conseguiu empatar no finalzinho, com gol aos 46 do segundo tempo, coisa que o Jorge Jesus, técnico do Benfica, ficou traumatizado na temporada passada, perdendo o título no último minuto da mesma forma. Depois, na prorrogação, herói brasileiro, Luizão, zagueiro ex-cruzeiro, marcou o gol da classificação do Benfica. Mesmo agora, Copa da Turquia, quartas de finais. Por que falar? Porque o Fenerbahçe perdeu para um time de nome muito bizarro, Pazini. Fethiyaspor. 2-1, vai lá. O Fethiyaspor, a zebra da competição até aqui, porque Galatasaray e Besiktas já estão na próxima fase. Agora, outra rapidinha. Campeonato Russo, resultados na tela. O Pazini fala. Já tivemos empate de Terek Zenit. Spartak de Moscou goleou o Volga 6-1. Rostov empatou em 0-0 com o CSKA. E o Kuban perdeu de 3-1 do Lokomotiv Moscou. Pazini de novo. Vai. Lokomotiv Moscou, que é o novo líder, 39 pontos. Passou o Zenit, né? Para quem não acreditava que o Zenit fosse cair, caiu. 4 jogos sem vitórias, jogando muito mal a equipe de São Petersburgo, que conta com o Hulk como destaque do time. O Lokomotiv lidera, o Zenit no segundo lugar. O CSKA se recuperou, o Spartak está na cola também. O CSKA que está a 5 jogos invictos, sendo 4 vitórias. Mas é aquela questão, né? O Honda sai em janeiro para o Milan. CSKA vai sentir muita falta do meia japonês na Liga Europa, que deve ser o próximo torneio do time que não deve passar na Champions League, e no Campeonato Russo também. A briga deve ficar mesmo entre o Lokomotiv e o Spartak, com o Zenit. O Zenit tem um time mais forte. Lembrando que essa é a penúltima rodada do Campeonato Russo antes da folga. No fim de semana agora tem mais uma, depois o Russão só volta em março por conta da pausa pelo inverno rigorosíssimo que tem lá no país. Agora na Sérvia, Copa da Sérvia, as quartas de finais. Você vai entender porque a gente vai falar da Sérvia. Teve zebra, resultados na tela. Tivemos Spartak Subotica 2-0 contra o Partizan. Isso mesmo, o Partizan caiu. Slobodoba, você tá de sacanagem. Sloboda. 2-0 contra o Beograd. Jagodina 4-1 contra o Doji. E o Estrela Vermelha, outro gigante, caindo. Pazini, vai lá. O Estrela Vermelha caiu para o Vojvodina, que é o novo favorito com a queda dos 2 gigantes. Isso mesmo, rapidinho. Agora, Croácia, resultados na tela. Tivemos Copa da Croácia, quartas de final também. O Istra ganhou de 1-0 do Zadar. Slaven 2-1 contra o Zaprezik. Dinamo Zagreb 5-1 contra o Hajduk Split. Para quem assistiu o último pelo mundo, vai entender agora porque a gente está falando de novo da Croácia. Vai, Paz. O Hajduk Split estava invicto, né, na temporada contra o Dinamo Zagreb. 2-0 no primeiro turno do Campeonato Croata, 2-2 no fim de semana.
perde a invencibilidade tomando um 5-0 do rival, praticamente eliminado da Copa da Croácia. E aí fica a péssima notícia para o Hajduk Split, né? Deve ver o Dinamo Zagreb campeão da Copa da Croácia e provavelmente, né, tem uma vantagem de 1 ponto, deve aumentar para 4 com o jogo a menos que tem. O Dinamo Zagreb deve ser mais uma vez campeão croata. O Dinamo Zagreb é o atual octacampeão croata, deve faturar o 9º título seguido. Ser torcedor do Hajduk Split não tá fácil ultimamente. Não tá fácil para ninguém, Pazini. Saindo da Europa, vamos para fechar o Super FC pelo mundo. Mexicano, resultados na tela. Semifinal do Apertura, Toluca 2-1 contra o América do México e o León 3-1 contra o Santos Laguna. Jogos de volta dia 8 e 9 de dezembro. Analise a semifinal, Pazini. 2 surpresas, né? O León vencendo o Santos Laguna. O Santos decide em casa, tem mais time, mas é uma vantagem considerável do León. E na outra chave, o Toluca tem uma vantagem mínima contra o América. O América decide em casa, é o favorito e melhor time do país atualmente, mas o Toluca já surpreendeu. Venceu o Cruz Azul, rival do América, e eliminou o Cruz Azul nas quartas de final. O Cruz Azul que fez a final do Apertura contra a final do Clausura mexicana em maio contra esse mesmo América. O América que tem uma novidade, depois do Apertura, perde o Miguel Herrera, seu treinador, que vai assumir a seleção mexicana. Ele que estava dividindo os trabalhos ali entre a América e a seleção mexicana, classificou El Tri para a Copa do Mundo, inclusive. Por que não, né? Seleção e América do México. O América do México teve muitos convocados. 7 jogadores titulares contra a Nova Zelândia. Falando isso de passagem, agora é isso mesmo. Fim de Super FC pelo mundo. Acesse, como sempre, o www.superfc.com.br. Assista também a Web TV, que tem ótimos programas como Revista Super TV do amigo Super Pedrosa. Super Pedrosa, você viu, né? Muito bom. Super Pedrosas. Pedrosa está convidado para vir aqui também falar um pouquinho sobre futebol angolano, que eu sei que tem várias ótimas novelas, você sabe tudo de lá. Muito obrigado, Pazini, pela ótima participação. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. É o Pedrosa que vai vir aqui falar tudo sobre o futebol angolano e as novelas angolanas pra gente. Isso mesmo. Tá convocado, Pedrosa. Até mais. Tchau, tchau.